Olá, tudo bem? Nossas crianças nas creches têm direito a um ambiente aconchegante, seguro, estimulante? Olá, eu sou o professor Wagner e esse é mais um episódio da série que estamos fazendo sobre os direitos das crianças na creche, de acordo com o documento do MEC. Tá? Antes de mais nada, vou pedir aqui para você se inscrever no meu canal, compartilhar o vídeo e comentar, tá bom? É muito importante que você comente e deixe suas ideias aqui para a gente poder saber o que você está pensando. Eu sempre respondo os comentários, então aguardo vocês aqui. E o tema de hoje é o terceiro capítulo daquele documento dos direitos da criança na creche, um documento de 2009 do MEC. Então vamos lá? Vamos ver o que fala esse documento hoje? Muito bem. As crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante? Bom, eu sugeri no primeiro episódio dessa série que vocês, né, que trabalham na educação infantil principalmente, e os pais também que estão vendo esse vídeo, né, coloquem todas essas afirmações aqui como questões, né? Coloquem um ponto de interrogação no final de cada uma delas. Então veja, será que a creche arruma com capricho e criatividade os lugares onde as crianças passam o dia? Ou é aquele ambiente meio bagunçado, meio jogado, que você olha para aquilo e vê um negócio meio esquisito? Então veja, o ambiente é de extrema importância, né? Um ambiente saudável, limpo, claro, ventilado, sobretudo agora com a questão da pandemia, né? Que retornaram às escolas ou estão retornando, é de extrema importância, sempre foi, né? Mas é mais do que nunca de extrema importância a limpeza e a questão da ventilação e da iluminação, de preferência iluminação natural. Por isso que a gente fala, né? Qual é a política pública para a educação infantil, né? A creche é um lugar que foi construído para ser adequado para a criança ou é um lugar qualquer que foi improvisado, né? Essa é uma questão, né? Então, precisamos pensar em lugares adequados, e se o lugar não é adequado, precisa se cobrar que se façam as adequações necessárias, sempre pensando na criança, obviamente. Né? Os objetos que ficam lá à disposição das crianças, o espaço, né, bem pintado, né, móveis inteiros, né, sem nada quebrado, arrebentado, né, que dá aquele aspecto de uma coisa completamente, né, que pegou no brechó, não sei da onde, estava jogado no lixo, trouxe para dentro da escola. Pelo amor de Deus, gente. Escola pública tem dinheiro, tem condição, não é para ter esse tipo de coisa lá dentro, tá? A escola pública tem que ter qualidade. As verbas estão aí e elas precisam ser bem utilizadas, né? Então não pode ter esse tipo de coisa, tá? A criança não pode sair de um ambiente da casa dela e ir para um outro ambiente que seja, né, um ambiente ruim, feio, enfim, que não contribua para o desenvolvimento e, pelo contrário, muitas vezes contribui para que não se desenvolva. Então, isso é muito importante ter atenção a isso. Então, um ambiente agradável, limpo. Quem de nós não gosta de estar num lugar, né, onde você se sinta bem? Essa é a ideia. Fica ao alcance das crianças, né? A gente, né, garante que na escola não tenha nenhum produto químico de limpeza, enfim, qualquer coisa que leve perigo na criança, né? Isso tem que ficar em outra parte, produtos de limpeza, por exemplo, né? Materiais, enfim, de manutenção do prédio, isso daí tudo deve ter, né? Deve haver um local para que isso seja armazenado e guardado e que as crianças nem sequer tenham acesso a esse local, né? Esse é o ideal. E se porventura algum produto, que nem o álcool gel agora, que tem que ficar na sala, tudo, obviamente tem que ficar numa prateleira, fora do alcance da criança, aquela coisa toda, né? Então, a segurança da criança tem tudo a ver com o ambiente que ela está colocada, tá certo? A questão, né, dos lugares, né, que a criança fica, tem almofada, tem tatame, daqueles tatames maiores, tatames limpos, né? Às vezes a gente vê aí tatame que parece que foi pego no lixão, né? Desculpa, mas não dá, gente, né? Tem que ser uma coisa organizada, limpa, higienizada, um ambiente saudável, onde você entra e fala, nossa, eu quero ficar aqui. Sem exagero de cores, né? Aquelas cores absurdas, fortes, uma coisa, né, que aconchegue, que acalme, que tranquilize, que a gente se sinta bem no lugar, tá certo? Então,
lugar de descanso, lugar do sono da criança, né? É bem colocado, tem lá o colchonetezinho individual, ou o berço, né? De preferência, berço muito pouco, ou só para os bebês, né, bem pequenos, ou então se você tem uma creche que tem um lugar só para dormir, daí tudo bem de ter berços ali naquele lugar, mas você tem um outro lugar onde é a sala de circulação, onde as crianças podem brincar e se desenvolver, tudo bem. Então, esse lugar de sono, né, é um lugar que você pode, o adulto, né, enquanto as crianças estão dormindo, você consegue circular nessa sala, você consegue chegar no bebê que está lá no outro canto da sala em menos de 2 segundos, caso ele engasgue, por exemplo, caso ele precise de algum socorro, ou é aquela escola que você junta tudo os colchão e não dá nem para você andar sem pisar nas crianças. Pelo amor de Deus, gente, tomar muito cuidado com isso. Isso não é uma questão de ter ou não ter lugar, é uma questão de direito da criança, direito de quem trabalha na educação e segurança, né? Então, é preciso organizar os espaços de descanso, de sono, de uma maneira onde eles tenham segurança total, tá bom? Os trabalhos realizados pelas crianças, né, na creche, né? Isso é outra coisa que daria outro vídeo, mas assim, as crianças fazem as suas produções, né? Ou são os professores que produzem por elas, né? Isso é uma questão, né? Essa concepção de produzir pela criança já foi faz tempo, né? A criança precisa ser estimulada a fazer suas próprias produções e elas precisam ser valorizadas. E uma das maneiras de valorizar isso é fazendo uma exposição, colocando isso à disposição das próprias crianças para elas verem o que ela fez, para ela ver o que o colega fez. Isso naqueles varaizinhos, né, que a gente costuma ter nas salas é comum, mas aí vem a pergunta: o varal está na altura do olhar da criança ou está na altura do adulto? Se tiver na altura do adulto, não é para criança, né? Então, o varal tem que estar na altura da criança. Se tiver um mural, né, esse mural tem que estar na altura da criança. Tudo que é para criança tem que estar sendo pensado proporcionalmente ao tamanho que a criança tá, se é para ela, ok? Então isso é muito importante, né? As coisas serem adequadas ao tamanho das crianças para que elas possam manusear, ver, se ver. Então espelhos, né? Espelhos que começam no chão, tá certo? O espelho tem que começar a ser colocado do chão para cima, né? Lousas, né? De preferência a lousa de giz, que vá até o chão também e por aí vai, tá certo? Para que a criança possa realmente manusear, mexer, se movimentar e interagir com o ambiente de uma forma tranquila, sem ter que ficar se esticando, enfim, tá bom? Quando se faz reformas, né, na creche, é, e adequações, né? Será que se pensa nisso? Então, se a creche foi feita, se o prédio foi feito, né, que nem o Pró-Infância ou a creche escola, a gente já sabe que esses projetos, tanto do governo federal quanto do governo estadual, eles trazem uma planta já adequada para as crianças, bebedouro na altura certa, passa-prato na altura certa, essas coisas bem. Mas tem os prédios antigos, de escolas mais velhas, né, onde uma época ainda, onde a educação infantil nem sequer, às vezes era da educação, ainda era da assistência. Se esses prédios nunca sofreram uma reforma, precisam sofrer, porque provavelmente é tudo num nível elevado, não se pensava na criança naquela época. Era apenas um lugar onde se cuidava delas e não tinha essa questão do desenvolvimento. Então, tudo isso precisa ser trazido à baila. Rebaixar a janela, rebaixar passador de prato, bebedor de água, vasinho adequado do tamanho para criança nos banheiros, né? Lavador de lavar a mão na altura, enfim, e por aí vai, certo? Então esses espaços precisam ser adequados. A família, quando vai na escola, quando leva a criança, busca a criança, quando vai buscar um documento na secretaria, tem um espaço, né? Tem lá uma sala para amamentação, por exemplo, para as famílias que vão antes de deixar o bebê precisam amamentar, ou a mãe que eventualmente vai lá algumas vezes durante o dia para amamentar essa criança, ela tem um lugar sossegadinho, onde ela tenha descrição, não fique exposta, tenha, né, tenha privacidade para poder amamentar seu filho, é um exemplo. Existe uma sala de espera onde as mães possam ficar nos primeiros dias de aula, quando levam uma criança nova para poder, né, fazer aquela transição de descolar, né, o filho, né, de si para a escola. Essa transição é muito difícil para as famílias, né? Então, são espaços que precisam ser pensados
e a família tem que ter também um olhar, porque a gente não adianta olhar também só para a criança ela é cuidada por todos, né? Família e escola. Então, esse ambiente precisa estar integrado com todo mundo. O acesso seguro das crianças à creche, né? Então, a entrada, a creche, né? A escola, ela tem né? Fechamento de cerca, de alguma coisa. Não existem lugares pontos cegos, como a gente costuma dizer, né? A criança vai para um lugar lá onde você não consegue ver ela mais e ela pode correr algum risco. Então, é importante ter um ambiente adequado. De repente, você faz cantinhos, coloca TNT, coloca tecido, faz, né, rebaixa o teto. Essas coisas vão acolher o espaço para a criança, mas jamais elas vão poder tirar o olhar do adulto do que está acontecendo ali com as crianças. Eu já falei em outro vídeo, o refeitório, tem toalha na mesa, né? Uma coisa básica, de repente um vasinho de flor em cima da mesa do refeitório. São coisas, né, que vão aproximar e vão tornar esse ambiente aconchegante para todos, inclusive para os funcionários, para os professores que trabalham na escola, né? E por fim, né, quem trabalha na escola, educação infantil pública, luta para que essas coisas sejam implementadas. Veja, isso não é uma responsabilidade exclusivamente do diretor da escola, né? É lógico que o diretor é o cara que vai, né, brigar por tudo isso, mas a comunidade como um todo tem que fazer o papel de lutar por essas melhorias, de olhar para essa educação infantil como um lugar de desenvolvimento da criança. E se tiver coisas ali que não estão adequadas, tanto os servidores, tanto professores, quanto as famílias têm que dar apoio e sustentação para que essas condições sejam colocadas, certo? Não pode deixar isso aí, a Deus dará, né? Tem que se lutar por isso, não pode olhar ali para qualquer espaço e falar, assim tá bom. Não tá bom. Tem que ser sempre o melhor possível. E o melhor possível nunca vai estar bom. A gente tem que sempre procurar melhorar cada vez mais. Sempre com foco aonde? No desenvolvimento das crianças, tá certo? Então, você vai fazer uma reforma na escola, o diretor, ele pensa o quê? Ah, eu tenho uma graninha, o que que eu vou fazer? Eu vou, é, eu vou melhorar lá, por exemplo, o berçário, né? Eu vou tornar mais adequado o berçário, vou colocar um tatame mais grosso, vou rebaixar a janela para a criança poder ver para fora, ventilar mais, ter mais luz natural, ou eu vou botar ar-condicionado na minha sala, né? Essa é uma pergunta que, obviamente, por tudo que eu falei no vídeo, vocês já sabem a resposta. Então, as prioridades precisam estar sempre focadas nas crianças. Ah, mas não pode ter ar-condicionado na sala do diretor? Lógico que pode. Se o resto da escola que diz respeito às crianças tiver tudo impecável dentro dos conformes, claro que você pode ter o seu ar-condicionado, tá certo? Então, veja, os ambientes e os espaços físicos da educação infantil precisam estar sempre muito adequados, tá bom? Então, essa era mais uma parte, né? Parte 3 do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí. E até o próximo vídeo nessa semana ainda, tá bom? Um abraço a todos e até mais.